Mais um resultado de PISA, dessa vez PISA 2022, um PISA importante porque é a primeira avaliação pós-pandemia, são os primeiros resultados que a gente tem dos impactos da pandemia na educação de todo mundo e também aqui do Brasil e do Brasil em comparação com o mundo. O retrato que a gente tem é o seguinte, como era esperado, o mundo inteiro teve uma queda muito grande dos resultados de aprendizagem. Então, matemática 15 pontos, linguagens, né, cada país com a sua língua, 10 pontos. Aqui no Brasil a gente teve uma queda menor, essa é de certa forma uma boa notícia, ainda que parcialmente, uma queda de 5 pontos em matemática, 3 pontos em língua portuguesa. Então, de forma relativa, o Brasil não se saiu tão mal assim, né? A gente teve uma queda menor do que a queda que outros países sofreram. No entanto, quando a gente olha de forma absoluta, objetivamente, os resultados da educação brasileira, eles são muito vergonhosos, num patamar muito baixo e que demandam de todos nós, especialmente das lideranças políticas, das lideranças públicas, uma ação mais contundente, um plano de longo prazo, focando naquilo que é essencial, naquilo que a gente mais precisa. E aqui eu queria fazer um destaque para duas políticas que são pilares para qualquer pretensão de melhoria da qualidade da educação brasileira e são dois pilares ainda incompletos, insuficientes e que a gente ainda não deu o impulso necessário. O primeiro é uma política nacional integrada para a primeira infância. A gente tem ainda no país uma situação em que as crianças mais pobres são as que menos têm acesso à creche, são as que têm mais internações, que têm mais doenças que poderiam ter sido evitadas ainda acontecendo, atraso nas vacinas, passam fome, sofrem abusos físicos e até sexuais. Então a gente tem realmente um problema com a primeira infância que só vai ser resolvido, ou pelo menos em grande parte resolvido, com uma política integrada, que integre todos esses serviços de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, combate ao racismo, enfim, tem muita coisa que precisa ser feita para a primeira infância. Isso acaba tendo um efeito muito grande na trajetória escolar dessa criança durante toda a educação básica. O outro pilar é políticas docentes, é o desenvolvimento profissional docente. Não tem como a gente melhorar a qualidade da educação sem melhorar a qualidade dos professores. E quando a gente olha objetivamente para a matemática, por exemplo, que é a área que o Brasil está mais atrás, que tem os piores resultados, em grande parte é porque a gente não consegue nem atrair para a profissão professores de matemática, né, futuros professores de matemática, porque é uma área que tem um mercado de trabalho muito aquecido, então quem aprendeu matemática, quem é bom em exatas, em STEM, acaba indo para outras carreiras, engenharia, programação, computação, finanças, e acaba não escolhendo a carreira docente. E aqueles que escolhem tem uma formação muito insuficiente. A gente acabou de soltar um dado, um levantamento, que 81% dos ingressantes dos cursos de licenciatura no país são em cursos EAD, de educação à distância. Então a gente está aí perdendo uma oportunidade enorme de formar melhor esses professores, mas para isso tem que ter uma política mais sistêmica para toda a carreira docente, né? Então, desde formação inicial, atratividade, formação inicial, formação continuada, condições de trabalho, carreira, enfim, tem muita coisa para ser feita. Então, esses são os dois pilares, primeira infância e professores. E acima desses pilares, a gente tem todas as outras políticas educacionais. E nesse ponto, isso acaba explicando por que o Brasil teve uma queda menor do que outros países. A gente vem avançando nessas outras políticas e existe uma energia colocada para fazer com que o país avance, né? Acho que até o fato do governo federal anterior ter sido completamente ausente, isso acabou unindo muitos atores e fazendo com que o esforço, né, de enfrentar os efeitos da pandemia e agora o esforço de fazer com que o exemplo do Ceará seja expandido para o Brasil, o resultado de Pernambuco no ensino médio também seja um exemplo para todo o país. Então a gente tem tido esforços que acabaram como dois vetores, né? Teve o vetor da pandemia contrário, o vetor desse esforço reformista de fazer as mudanças necessárias, eles acabaram fazendo com que o Brasil tivesse uma queda menor do que os países que estão numa situação mais estável, né? Então,
esse é o retrato. Isso diz muito respeito àquilo que a gente tem hoje no Brasil, né? Então agora a gente tem pós-pandemia, novos governos, importante renovar essa agenda, ter uma agenda de longo prazo, uma agenda com metas claras, uma agenda periodicamente, né, de forma constante, avaliada, aperfeiçoada, mas com visão de longo prazo, com continuidade, focando naquilo que já dá certo no Brasil e nas políticas que a gente tem grandes evidências de que são aquelas que realmente vão trazer os resultados que o Brasil precisa.